Irmãos, vamos lá. Nós estamos pregando a respeito das raízes da fé, não é? Então, preste bem atenção. Temos aqui alguns minutos, vou procurar não me demorar muito, mas a gente tem pregado esses dias sobre 5 níveis de ensino que a palavra tem para nós, além de muitos outros. O ensino a respeito de Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O ensino das Escrituras, toda ela inspirada por Deus, falamos muito sobre isso. O ensino da história, a história da nossa fé tem tudo a ver com a nossa firmeza hoje. O Evangelho do Reino de Deus e a fé. A fé é um corpo de doutrinas, não é? Então, quando nós falamos da fé, nós falamos do conjunto de ensinamentos que cremos. Depois falamos de 4 colunas do discipulado ou da catequese. Alguns irmãos se assustam com a palavra catequese, porque lembra da Igreja Católica. Fez o catecismo, fez a catequese, mas não tem nada a ver. Catequese é um ensinamento, é o ato de ensinar, de formar, de discipular outra pessoa. Só isso, nada mais. E essa palavra foi estabelecida pelos irmãos de fé nossos e não por catolicismo. Quando essa palavra surgiu e foi praticada na igreja, a Igreja Católica nem sonhava em aparecer. A Igreja Católica foi organizada oficialmente em que ano, mais ou menos, irmãos, lembram? Digo assim, 382 depois de Cristo, diga. Então foi um concílio que eles organizaram, né? Já no final do 4º século. Primeiro século, Jesus viveu com os apóstolos. Segundo século, os familiares deles, né, assumiram a obra. Terceiro século, acabou a perseguição da igreja, em 313 mais ou menos. E no 4º século, a Igreja Católica foi organizada. Então, ali, eles depois começaram a fazer a catequese, etc. Mas isso começou com os irmãos, lá no 1º século. Eles fizeram o credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, creio. Isso é uma declaração de fé. Isso é e com esse material, o credo, e com o Pai Nosso, e com os 10 mandamentos, eles organizavam ali, e com a base, né, com essa base, eles organizavam a catequese, para passar para os irmãos as doutrinas. Isso é muito importante. Falamos sobre 3 lados da fé. Nós temos 5 ensinos e 4 doutrinas, e essa fé que nós temos, ela tem 3 lados: o caminho, a verdade e a vida. Já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre os 2 fundamentos do caminho. São 5 pontos de doutrinas, 5 meios de ensino, 4 raízes, são 4 documentos que a gente tem para ensinar: credo, Pai Nosso, os 10 mandamentos. O outro eu esqueci agora, mas eles estão por aqui. E depois disso, nós agora, credo, 10 mandamentos, o Pai Nosso e os sacramentos. Eu havia esquecido os sacramentos. O batismo e a Santa Ceia do Senhor. Eles formavam um corpo de ensinos com base na mesa do Senhor, no que Cristo fez por nós. Louvado seja o seu nome. Então, essa doutrina de Cristo, ela precisa ainda de 2 pilares. Então, falamos do 5, do 4, do 3, agora do 2. 2 pilares, ou 2 fundamentos desse caminho que nós caminhamos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Quem lembra?
é muito fácil de falar, mas muito difícil de praticar, não é? É desafiador. Sempre existe na vida da igreja essa dificuldade de realmente demonstrar amor a Deus. Eu amo a Deus, mas como? Você tem que provar. E como é que prova o amor a Deus? Digam assim, através da obediência e da adoração. Você ama mesmo a Deus, amigo? Então adora a Deus. Quando você chegar para um culto, você chega com um espírito de adoração. Senhor, eu não vejo a hora de começar um momento de louvar e engrandecer e adorar teu nome junto com os irmãos. Individualmente você pode fazer em qualquer local e em qualquer horário, mas como congregação é muito importante, então, chegar com esse espírito de adorar. Vamos cantar quando começar como o rei Davi. Se você vem com esse espírito, você já começa a se derreter na presença do Senhor. Agora, quando a gente não vem com esse espírito, aí fica olhando circunstâncias, né? As circunstâncias, aí vai se entristecendo, aí vai dando uma deprê, né? Uma depressão, um entristecimento. Não lembre dessas coisas. Adore a Deus. Amém, irmãos? Olha, é claro que eu sinto falta de quando a igreja era repleta de pessoas e etc, a comunhão dos irmãos, sinto saudade. Porém, quem comanda a obra de Deus é o próprio Deus. Quando Ele quiser, Ele faz, Ele deixa de fazer, Ele corrige, Ele faz como Ele quer. Igreja tem dono, o dono é Jesus. Igreja tem norte, tem comandante. Então, momentaneamente nós estamos passando esse momento, porém o Senhor está no controle de tudo. Então eu louvo a Deus e prego a palavra de Deus como se estivesse diante de 1000 pessoas. Não tem nenhuma diferença. Eu lembro quando o trabalho começou lá no Juazeiro. Às vezes, cadê Vinícius? Aí está aqui Vinícius. Eu disse, era pequenininho, e aí eu lendo Vinícius, olhava para um canto, não chegou ninguém, não chegou, não havia sualdo ainda, não havia ninguém desse povo. Aí ficava eu lendo Vinícius, cantando O Homem da Galileia vai passando, vai. E pregava a palavra, como se tivesse ali uma multidão. Então, esse é o perfil da obra, porque nós fazemos a obra de Deus conforme a direção. Um discípulo de um profeta estava vendo uma multidão de exército inimigo que vinha para destruí-los. Aí Deus orou e pediu que mostrasse a ele, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aconteceu um milagre. Aquele jovem passou a ver espiritualmente e viu uma multidão de anjos com cavalos, com cavaleiros, com postura de guerreiros que vinha em defesa do povo de Deus. Então nós devemos orar ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender as coisas, né? Então eu demonstro amor a Deus pela obediência e pela adoração. Obediência em quê? No que os irmãos já sabem. Obediência ao ofertar, ao louvar, ao adorar, ao evangelizar, ao cuidar do irmão e assim sucessivamente. E amor ao próximo. Como é que eu posso demonstrar amor ao próximo? Maior forma. Tem gente que pensa numa cesta básica, né? Vamos demonstrar amor ao próximo. Já sei, vou comprar uma cesta básica e vou doar alguém que está precisando também. Mas a essência de demonstrar amor ao próximo é a pregação do Evangelho. Esses dias, ontem, antes de ontem, o Dia das Mães foi quando, né? Não, lá da escola. Sexta-feira. A Helene foi. E ela já fica na expectativa, e junta um e outro, e brinca, e faz uma brincadeira, e procura quebrar um gelo para fazer uma amizade.
eu e ela, sempre procurando desenvolver isso, procurando uma porta aberta para a pregação do Evangelho. E ela chegou falando, a festa foi muito boa, os brindes, as coisas, mas ela disse, já tem, desculpa, estou... Já tem uma visita marcada na casa de não sei quem, já tem outra, fulana disse que eu posso ir lá a hora que quiser, e já abrindo portas para a pregação do Evangelho. A maior maneira que nós temos de demonstrar amor ao próximo é alcançando esse próximo com a pregação do Evangelho. Ele vai ganhar casa celestial, ele vai ganhar herança, ele vai ganhar perdão dos pecados, ele vai ganhar um novo nome, não é? Vai ter esse nome escrito no livro da vida, ele vai sair das garras do diabo, da idolatria, ele vai ter uma transferência de reino, do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e muitas outras coisas. Veja quantas coisas por trás da pregação do Evangelho. Isso é muito bom. Lá no Vitorino, de vez em quando a gente articula a possibilidade de fazer tal trabalho. Estamos amadurecendo esse ambiente. Quando me chegaram a falar no nome valente, ali deu tempo de falar alguma coisa. Pronto, vamos amadurecer essa ideia para a gente trazer um grupo de homens aqui para evangelizar. E as mulheres depois trazer um grupo de irmãs ali para evangelizar. Se vier uma, foi a missão cumprida. 2, 3 que estiveram no propósito de Deus. Então, porque é a melhor maneira que se tem de demonstrar amor. Amor nem sempre está ligado a afeto. Outra maneira muito importante que a igreja tem de demonstrar amor é levando a correção. A Bíblia diz que Deus ama a quem corrige e corrige a quem ama. A correção é outra maneira preciosa que leva a pessoa a ficar agradável aos olhos do Senhor. E esse caminho do amor, ele passa na Bíblia por 8 degraus. Eu não digo degraus, um maior do que o outro, não é isso. Mas são 8 aspectos desse caminho, desse amor. O amor é um caminho, e o caminho é Jesus. O amor no Novo Testamento foi demonstrado, foi apresentado não através de coisas, mas através de uma pessoa, Cristo. Ele veio, nos amou e veio, enviado pelo Pai, e viveu entre nós. Então toda a encarnação de Deus estava na pessoa bendita do Senhor Jesus. E a Bíblia fala do caminho da vida e o caminho da morte. É o primeiro caminho, o da vida e o da morte. Moisés, o tempo é pouco, não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler bastante ainda, alguns. Disse assim: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais. Então, às vezes, a mãe fica preocupada com a filha, com o filho, e orienta: olha, cuidado, olha, veja isso, olha, cuidado, e chega a ser até chato, mas é uma forma de demonstrar amor, apontar o caminho da vida, e também apontar o caminho da morte, para que o indivíduo evite a morte e busque a vida. Segundo nível de caminho, é o caminho dos justos e o caminho dos injustos. Quem lê Salmo 1:6? Alguém vai procurando aí? Por favor, aí, Novane, veja Salmo 1:6. Caminho dos justos e dos injustos. A irmã Quitéria, por favor, veja o caminho fácil e o caminho difícil. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. O irmão Alex, por gentileza, o caminho dos homens de bem. Esse caminho é precioso, o caminho dos homens de bem. Provérbios, Alex, capítulo 2 e verso 20.
O caminho da sabedoria. Quem pode ler o caminho da sabedoria? Provérbios 4:11. Joselita, pode ler? Provérbios 4:11. Depois o caminho santo. Quem pode ler o caminho santo? Isaías 35:8. Quem lê? Mas procura aí, Isaías 35:8. Depois o caminho de Deus, Lucas 20:21. Quem lê Lucas 20:21? Jorge. Depois o caminho novo e vivo, Hebreus 10:20. Quem lê Hebreus 10:20? Edgar, Hebreus 10:20. Vamos ler, irmãos, seguidamente esses versículos, para a gente ver como é bonito esse caminho que é Jesus, como ele se mostra assim, como um leque, né, de opções. Não é possível, não. Isaías 35:8. 35:8. Vamos começar com Salmos 1:6. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Pois é. Quem é que o Senhor abençoa? Quem obedece, irmãos. Amém? Quem anda pelo caminho dos justos. E os injustos, qual o final? A morte. E tem gente que, por exemplo, nesse período de São João, diz: se eu não fosse crente, se meu pai deixasse, minha mãe deixasse, eu caía no forró. Olha, veja bem, não deseja o caminho dos ímpios, porque o caminho dos ímpios leva à morte. Mateus 7:13-14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. A perdição é o caminho fácil, né? E o caminho estreito é o caminho difícil. Você quer o caminho fácil ou difícil? Geralmente as pessoas buscam os atalhos, né? E Jesus teve a preocupação de nos alertar. Provérbios 2:20. Leia então. Porque estreita é a porta e apertada o caminho, que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela, são poucos, né? É o nível de dificuldade. A maioria da porta larga é a porta da maioria, é a porta da perdição. O caminho dos homens de bem, leia, Alex. Assim andarás pelo caminho dos homens que vêm, e guardarás a vereda dos justos. Então ele diz assim: você vai observar, vai ficar ligado. Onde você vê um procedimento de homens de bem, você procura o ajuntamento. Você procura o ajuntamento. Homens que praticam o bem, fique lá, fique junto. Homens que zelam pelo bem, pelo caminho reto, pelo caminho da justiça, pelo caminho do bom comportamento, pelo caminho da obediência, você se agregue ali e fique. Mas às vezes, infelizmente, as pessoas buscam outro caminho, né? Dize-me com quem andas, que te direi quem és. É um ditado popular, mas que tem um fundamento bíblico, não deixa de ter. O caminho dos homens de bem. Provérbios 4:11. Amém. Diz a palavra do Senhor: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Caminho e vereda é a mesma coisa, irmãos, é o caminho da retidão. A sabedoria, eles a sabedoria que ensina, te ensinei. O caminho santo, Isaías 35:8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Louvado seja Deus. O profeta Isaías está falando do outro lado da vida. Do outro lado da vida haverá um caminho. Ele se chamará o caminho santo. Mas o imundo não vai passar por ele.
O injusto não vai passar por ele. O sujo não vai entrar nele. Apenas aquele que foi remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aquele que buscou abandonar o pecado e se agarrar com Cristo através da sua obra realizada por nós. Amém? Mas se chamará o caminho santo. Nem o tonto vai errar, nem o louco vai errar, nem o esquecido. Eita, estou numa perdição. Por quê? Porque eu esqueci o caminho. Está feito eu e você, mas eu também estou muito esquecido. Não esqueceu, não vai ter esse perigo. Primeiro, porque o imundo não entra. Por que não entra? Porque o Senhor coloca vigia. Que vigia? A retaguarda dos seus anjos. Amém? E quem é que vai entrar? É aquele remido do Senhor. É aquele que foi santificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse entrará. E ele se chamará o caminho santo. Louvado seja Deus. Lucas 20, 21. Sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por Deus que ensina o caminho dele, que a Deus é a verdade. Eu não ouvi, Jorge, por conta do barulho. Você podia ler de novo? Vê se é um mais alto, por favor. Sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por Deus. O Senhor ensina o caminho de acordo com a verdade. O Senhor Jesus, quando saiu, ele deixou, irmãos, no coração dos discípulos o texto do Novo Testamento escrito no coração. E depois eles passaram aquilo que havia no coração e na mente para o pergaminho. E construíram 27 livros, as cartas de Paulo, os evangelhos e as outras cartas. Caminho da retidão. Hebreus 10, 20, para encerrar. Pelo novo e vivo caminho que ele expulsador pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem foi que fez esse caminho, construiu esse caminho? O Senhor Jesus. Amém? Pela sua carne, ou seja, pelo seu corpo entregue na cruz por nós. E agora ele em pessoa se oferta diante de nós como o caminho a ser seguido. Como é que nós vamos distinguir o caminho certo do caminho errado? Através da Torá. A Torá é o Velho Testamento, a lei do Velho Testamento, que depois se uniu ao Novo Testamento para formar a Sagrada Escritura ou as Sagradas Escrituras. E a raiz dessa palavra Torá, quando disse assim, a Torá, fulano leu, a Torá está se referindo ao Velho Testamento, ao livro da lei de Deus. E a raiz dessa palavra latina significa atirar, lançar, é um tiro certo, é um tiro ao alvo, é acertar o alvo, é guiar, é ensinar. E dessa mesma palavra vem a raiz da palavra pai, da palavra professor. Professor e pai tem uma raiz de palavra muito próxima, que vem dessa palavra latina Torá, a lei de Deus. Amém? Então, essa figura do discipulador é uma figura de pai, por isso que a gente chama pai espiritual. A irmã que discipula outra irmã é a mãe espiritual, vem dessa mesma palavra. É alguém que ensina o caminho, é alguém que mostra o caminho. Então, professores e pais devem ser exemplo do caminho que Deus exige. É ensinar também com o comportamento, não apenas com a fala. É ensinar também com as atitudes. É ensinar. Que coisa preciosa, né? Amar significa andar no caminho de Deus. Você ama a Deus, ama? Então ande nos caminhos de Deus. Você ama ao próximo, ama? Então cumpra aquilo
que Deus apontou para o amor ao próximo. E o que é que tem de mais precioso? É apontar para ele o caminho. Aponte o caminho de Cristo, o caminho da salvação, o caminho dos homens de bem, o caminho da santidade, o caminho bom, e assim sucessivamente. Então, esse conjunto de ensinamentos preciosos, amar a Deus e amar o próximo. Amar significa andar no caminho de Deus. Alguém veja rapidamente Eclesiastes 12, 13. Veja aí, por favor. Eclesiastes 12, 13. Então, são pessoas instruídas pela verdade. Quem encontrar, só dizer. Encontrei, né? Pronto, pode ler, rapaz. E tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A suma é: teme a Deus. Teme a Deus. E guarda seus mandamentos. Guarda seus mandamentos. Temer a Deus, irmãos, é honrar, é respeitar. Não é ter medo, é honrar, é respeitar, é glorificar, é exaltar. E guarda os seus mandamentos. Que mandamentos? O mandamento do santo caminho. Louvado seja Deus. Então, é assim que se ama a Deus e ama o próximo. Aí tem irmão, quando a gente não, eu amo muito a Deus, porque Deus é muito bom, é maravilhoso. Eu amo a Deus. Tá, mas vamos lá. Como é que você vai demonstrar isso? Como é que você tem demonstrado? Como é que você tem obedecido? Como é que você tem seguido? Como é que você tem sido bênção nas mãos de Deus? Como é que você tem agido? Amor diante de Deus não é sentimento. Amor diante de Deus é prática, é atitude. Tem gente que diz: João vai se separar de Maria. Por quê? Porque deixou de amar. Eu deixei de amar. Como? Eu deixei de sentir amor. Amor não é sentimento. Amor é um compromisso de obediência. Então, aí vem agora a realidade, né? Qual é a realidade para nós? A igreja deve ser instruída pela verdade e liberta pela vida de Jesus. E isso acontece quando nós estamos no caminho. O foco de Cristo era a obediência. Lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, tem a ordenança, né? Do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, etc, etc. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança do Senhor Jesus para a obediência. A atenção dada à verdade e à vida de Cristo, a verdade ensinada, a vida vivenciada, deve levar ao caminho. Mas infelizmente a igreja perdeu esse alvo. A igreja perdeu o alvo da obediência, a igreja perdeu o alvo da prática, a igreja perdeu o alvo da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor ao Senhor. O culto foi transformado em show, o palco foi transformado em simples apresentação, e a igreja perdeu o norte. Trocou a obediência a Cristo pelo sentimento. O culto foi bom porque eu senti. E se você não sentiu, não foi bom? Não foi bom porque eu não senti. Então essa visão errada deixa as pessoas malucas. Aí uns chegam em casa: que maravilha, que bom, Deus falou pela palavra, eu fui edificado, eu recebi a instrução da palavra de Deus. O outro que participou do mesmo culto diz: foi desanimado, foi triste, foi morgado, não sei o quê. O problema, irmãos, não está no culto, não está no que foi feito, não está no que foi dito. O problema está em cada um. Então, a partir do momento que cada um está ligado ao Senhor, tudo que partir do Senhor vai trazer edificação. Toda a convivência edifica. A palavra edifica até mesmo quando a gente não entende algumas coisas, mas o espírito de louvor, de adoração fica impregnado em nós. E eu quero encerrar essa série de pregações apenas fazendo menção ao foco
da nossa pregação, é um foco. 2 caminhos, agora um foco. O foco da nossa pregação, irmãos, é Cristo. Ele é o conteúdo da nossa pregação. Ele foi o foco do apóstolo Paulo. Apenas para ilustrar, muito inteira, leia por gentileza bem alto Colossenses 1:28. Nós devemos proclamar Cristo de forma fiel e de forma completa, não apenas fazendo culto para agradar pessoas, mas vivenciando a obediência do Evangelho. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se revelou em Cristo. As Escrituras dão testemunho de Cristo. O centro da história redentora da cruz é Jesus Cristo. O Evangelho proclama o que Deus fez por meio de Cristo. Isso é o centro da nossa fé. Pode ler. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aleluia! Todo homem aperfeiçoado, essa palavra fica melhor, aperfeiçoado em Cristo. Todo homem, nós devemos pregar a todo homem, ensinar a todo homem, orar por todo homem, para que ele seja aperfeiçoado em Cristo. Todo homem. Tem gente que diz assim: eu sou crente, por quê? Porque eu parei de beber e fumar, e eu gosto de participar dos cultos, das reuniões, mas é só isso. Se converter a Cristo é só isso, parar de beber e fumar e gostar de culto. Ô irmãos, é muito pouco, é quase nada, a fim de apresentar ao Senhor todo homem aperfeiçoado em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Então, Jesus é o centro da nossa fé. O credo dos apóstolos, os 10 mandamentos, o Pai Nosso, prevê o retorno do nosso Salvador e o seu reino, e os sacramentos, ceia e batismo, são o selo da sua obra em nossas vidas. A obra de Cristo em nós, ela foi selada. Gálatas 3:24, quem lê Gálatas 3:24 em voz bem alta aí. As melhores práticas do discipulado que nós fazemos apontam para Cristo. Nosso aperfeiçoamento está em Cristo. Nossa ambição deve ser conhecê-lo. Alex, vê Filipenses 3:7, por favor. Nossa ambição deve ser conhecê-lo. Vamos ganhar dinheiro? Vamos negociar? Vamos montar uma indústria, um comércio, uma produção, um serviço, uma plantação? Vamos, não tem problema em ganhar dinheiro, mas a nossa ambição aqui na terra deve ser conhecê-lo. Leia o texto, o seu texto. 3:24, por gentileza, irmão. Então, esse deve ser o nosso foco maior. Louvado seja Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém. Pronto? A lei serviu de luz, aio é luz, serviu de luz para nos mostrar Cristo. O que é a lei? O Velho Testamento. No Novo ele chegou, cumpriu-se o Velho, agora estabelece o Novo Testamento. E agora vai nos mostrar essa beleza de Cristo. Agora Ele próprio se mostra diante de nós, se apresenta. E Ele deve ser visto, conhecido e amado. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era louco, isso considerei perda por causa de Cristo. Aleluia. O 14 agora, Alex. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberania, para a soberana vocação de Deus em Cristo. Aleluia. Então, o ensino de Deus, o ensino da palavra de Deus, o ensino da história, o ensino do Evangelho, o ensino da fé, tudo desemboca num só ensino: Cristo.
A fé, ela nos é comunicada através das Escrituras, etc. Essas Escrituras nos mostram o caminho, verdade e vida que é Cristo. Cristo resumiu toda a lei em 2 mandamentos: ame a Deus e ame ao próximo. E agora todo esse pacote se resume numa só pessoa: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a aplicação disso, irmãos? Nós temos uma base em que acreditar. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos um destino garantido. E nós temos uma família para caminhar. Qual é a família? Diga: a Irmandade. Vamos lá, repita após cada frase. Temos uma base em que acreditar. Temos um caminho a seguir. Temos um destino garantido. E temos uma família para caminhar. Amém? Agora, alguns irmãos querem apenas acreditar, seguir e caminhar por aqui, mas esse destino garantido não querem. Qual é o destino garantido? É a pátria celestial. Aí os irmãos dizem assim: eu quero. Mas você pergunta: você quer morrer? Não. Então como é que vai para a pátria sem morrer, não é? E sem arrebatamento. Então está tudo junto. Por isso que a palavra diz que bendita é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, durante um culto fúnebre, a viúva chora, o viúvo chora, os filhos, os primos, os irmãos, os amigos. Alguns choram, outros dão risadas, né? Graças a Deus que foi embora, já foi tarde. E para outros, tanto faz como tanto fez. Tudo acontece durante o velório. Alguns acham bom, para outros, tanto faz como tanto fez. Outros nem tomam conhecimento. Outros choram pela saudade, outros se alegram, enfim. Agora, no panorama eterno, não há variação. No panorama eterno só há comemoração. O que é que há diante de um funeral de um santo de Deus, irmãos? Comemoração, amém? Alegria, o Senhor se alegra. Venha para cá, filho. Venha para cá. Glória a Deus. Agora você vai glorificar meu nome para sempre. E de maneira perfeita e completa. Por quê? Porque a igreja não está perdida no tempo. A igreja tem um destino garantido, a pátria celestial. E enquanto ela está aqui, ela tem uma base para acreditar, não é em qualquer coisa. E depois que acredita, ela tem um caminho para seguir. Esse caminho é Cristo. Mas é apenas Cristo? Não. É o discipulado. É o discipulado, é a catequese, é o ensinamento. Então você vai olhando para o discipulador. Ele faz o papel de pai. Ele faz o papel de professor. E você vai dizer: sim, senhor, meu irmão, sim, senhor. Agora, desde que ele esteja com a escritura aberta. Então Cristo vai na frente. O discipulador que conheceu o primeiro Cristo vai com a Bíblia aberta e apontando o caminho. Chegue, vamos. Então não pode aceitar rebeldia. Não podemos aceitar rebeldia, irmãos. Se Josair Derrai for rebelde à repreensão e às escrituras, deve ser corrigido e, se não se arrepender, banido. Por quê? Porque existe um caminho, existe um modelo, existe uma referência. Nós não estamos aqui para fazer como queremos. Não estamos aqui para construir igreja como queremos. A igreja não pode se organizar ao bel prazer como entende. Ela tem que ter essa referência, que é referência a Cristo, e Ele deixou para nós uma família para caminhar. Família dá trabalho, família exige tempo, mas família é o plano de Deus, é a bênção de Deus para a nossa vida. És manancial, fonte inesgotável.